Bueno, gracias. Damos inicio entonces al panel que hemos pensado conjuntamente con la profesora Susana de Castro, de la UFRJ de Brasil, gran compañera de la red de filosofías también, con quienes acompañamos muchísimo el proceso de lo que ha sido también la memoria de María Lugones en diferentes momentos de la pandemia y en el 2021, que realmente fue un proceso muy hermoso. Y María Clara Díaz, también de la UFRJ de Brasil. A mí me gustaría, compañeras, que se presenten ustedes, porque como dice Donna Haraway, las feministas tienen que hacer su propia presentación biográfica, compañeras, así que me encantaría que ustedes lo hagan. Y vamos a poder, si logramos, tenemos un video de la profesora Gabriela Veronelli de Argentina, que es quien tradujo también el texto de María Lugones, que fue su sobrina, que es su sobrina. Y me gustaría mucho entonces pensar que comienza Susana. ¿Quieres comenzar tú? ¿Sí? ¿O María Clara? ¿Quién comienza? ¿Susana? ¿Sí? Bueno. ¿Quieres mandar? Ele já tem. Ah, muy bien. Não ¿Tienes tem el imagem? de Cadê a Susana? Michelle? A Michelle mandou para você a foto do livro? La foto del libro. Exacto. Bom, não importa também. Bom dia. Eu me chamo Susana de Castro, sou professora de filosofia da UFRJ e desenvolvo já há pelo menos uma década, acredito, um trabalho em filosofia e gênero. E nos últimos 4 anos talvez, a minha ênfase tem sido em feminismo decolonial e, enfim, a Lugones é a referência primeira que eu tenho em feminismo decolonial e acredito que ela seja fundamental para quem se interessa pelo estudo do feminismo decolonial. Não passar por Lugones é um problema, porque ela dá as bases, as referências teóricas necessárias para entender o feminismo na perspectiva decolonial. Basicamente isso, sobre mim mesma. Enfim, trabalho com filosofia já há algum tempo, mas feminismo decolonial há alguns anos apenas. Enfim. Com a minha querida amiga e colega Carol Marim, que não pôde estar aqui, Caroline Marim, em 2020, nós publicamos esse livro, que vai aparecer na tela aí para vocês. E antes de mais nada, eu quero expressar a minha profunda solidariedade ao povo argentino. Eu sei que vocês estão passando, a condenação da Cristina é um lawfare, e a gente sabe o que é um lawfare, porque a gente viveu isso com a condenação do Lula no processo chamado Lava Jato. Então, é um processo difícil, mas vocês têm a nossa solidariedade, o que a gente puder contribuir nesse momento que vocês estão vivendo. Nós somos companheiras de vocês. O Brasil agora tem uma herança maldita. Quem está acompanhando os relatos sabe que a herança que o Bolsonaro deixou de desgoverno é enorme, a conta que a gente vai pagar é enorme, os cofres estão vazios, a dívida é enorme, mas conseguimos vencer, derrotá-los na urna, porque nada mais era do que uma tentativa de comprar votos com dinheiro público. E nós, o povo brasileiro, com a ajuda do povo latino-americano, a gente conseguiu derrotá-lo. Agora vamos apoiar todos os movimentos antifascistas latino-americanos. Então, esse livro que eu tive o prazer e a honra de organizar junto com a minha amiga, Caroline Marim, ele está disponível para baixar, descarregar
no site da editora Fênix de Porto Alegre. Então, quem quiser, se puder passar a próxima. Ele, como vocês podem ver no sumário, ele tem textos meus, esses textos que estão aí, da Cláudia de Lima Costa, que infelizmente não pôde estar aqui, né? Uma pena, seria muito bom escutá-la. Da Karina, já haviam sido publicados nos Estudos Feministas, uma revista feminista de Santa Catarina. A gente pediu permissão para republicá-los. Tem um texto da nossa querida Maria Clara, tem um texto da Raíssa, e eu vou falar para vocês um pouco esse texto que eu traduzi e que eu acho que é pouco conhecido, talvez, da Maria Lugones, que se chama Subjetividade Escrava, Colonialidade de Gênero, Marginalidade e Múltiplas Opressões. O texto, na verdade, ele pode ser baixado numa revista boliviana, a Gabriele Veronelli, que conseguiu, inclusive, o contato com a editora, e nós conseguimos os direitos de tradução. Eu vou dar a referência da revista, para caso vocês queiram baixar. Só um pouquinho aqui. O artigo é Subjetividade Esclava, Colonialidade de Gênero, Marginalidade e Opressões Múltiplas. Ele foi publicado na coleção Pensando los Feminismos em Bolívia, série Foros 2, editora Conexión, Fundo de Emancipação, 2012. E dá para despachar gratuitamente, se vocês procurarem, vocês vão achar. Bom, por que eu acho Lugones fundamental para o feminismo decolonial? Ela está pensando, como ela deixa claro nesse texto, a possibilidade de organizações sociais que não sejam hierárquicas, sem dicotomias hierárquicas. Quer dizer, como fundar uma sociedade sem dicotomia hierárquica? A dicotomia hierárquica, as dicotomias hierárquicas, Lugones diz claramente, é um projeto da modernidade. Por isso, quando Karina diz fracasso da modernidade, o decolonialismo e o feminismo decolonial está falando desse fracasso da modernidade. E me espanta, às vezes, como os grupos que estudam decolonialidade, eles não entendem a centralidade do pensamento da Lugones, porque Lugones ela é encaixada numa caixinha que diz... Ela fala de colonialidade de gênero. Então, ela está falando de questões de mulheres. E a Lugones não está falando de questões de mulheres somente. Ela mostra como as dicotomias hierárquicas, trazidas pelo projeto da modernidade, portanto, elas servem como estratégica, como tática de poder. Nesse sentido, aí me parece um problema com o grupo colonialidade e modernidade, a hierarquia entre homens e mulheres, essa subordinação, ela é algo que pertence à colonialidade de gênero. Gênero e a hierarquia é algo que foi trazido pelos colonizadores como um projeto de dominação. Então, se é um projeto de dominação a hierarquia de gênero e o próprio gênero, portanto, há que se entender que qualquer luta pela descolonização passa necessariamente por desierarquização, ou seja, retirar qualquer dicotomia como um projeto de sociabilidade. Então, se estamos despatriarcalizando e descolonizando nossas sociedades,
fazendo a crítica ao projeto de modernidade e à razão, necessariamente, todos os colegas homens do projeto e da crítica à colonialidade precisam entender que a hierarquia e a dicotomia de gênero é uma tática de dominação. Então, não dá para colocar Lugones numa caixinha. Lugones está trabalhando com questões de mulheres. Não! Ela está discutindo com Quijano o quanto o projeto de dominação masculina nas Américas, esse projeto de dominação masculina nas Américas é tática do colonizador. Então, quando não se entende como foi feito um pacto colonial entre os homens subordinados ao colonizador e eles foram cooptados para diminuir a igualdade que havia e, com isso, subordinar mulheres a uma condição que elas não existiam, enquanto não se entender que isso foi tática, vai se continuar reproduzindo padrões hierárquicos colonizadores modernos. Então, acho que essa é a primeira colocação que a gente precisa fazer. Maria Lugones está debatendo com a própria ideia de colonialidade e como a hierarquia de gênero ela é uma tática de dominação. Então, não faz sentido falarmos de hierarquias de gênero como sendo algo já dado. É algo que foi introduzido. E essa introdução, veja bem, introduziu hierarquias de gênero. Essa introdução ela é tática política de dominação. Por quê? Como ela fala no final do texto, a gente tem que ler, né, um filósofo argentino que talvez poucos conheçam. Eu cheguei a baixar o livro dele, ela traduziu para o inglês, Alfredo Kuscher, que é alguém que pesquisou bastante as comunidades indígenas na América. E ela diz, lendo Alfredo Kuscher, eu percebo que não havia essas hierarquias de gênero aqui na América. Não havia. No Brasil, a gente tem outros autores que trabalham isso. Então, as sociedades eram sociedades igualitárias. Nesse sentido, a participação das mulheres na organização social era em igualdade de condições. Quando se tira a mulher desse espaço público, se enfraquece toda a comunidade. As dicotomias e o pensamento hierárquico dicotômico, ele é fundamental. Vocês têm a noção disso, eu sei, eu só vou fazer uma breve colocação, porque Lugones fala isso magistralmente nesse texto que eu aconselho vocês a baixarem, lerem. A dicotomia fundamental, ela é a dicotomia ser humano e não ser humano. Nesse contexto de não ser humano, a gente tem a natureza, só que a natureza ela é vista pelo ser humano racional, que é a característica central dessa humanidade, como algo da qual o ser humano racional pode se apoderar e retirar suas riquezas, que é o extrativismo que a gente tem até hoje. Os recursos são vistos como recursos que eu posso extrair e gerar riqueza. Essa mentalidade da modernidade, da racionalidade, que separa, portanto, os seres da natureza, essa ideia de uma humanidade calcada na ideia de racionalidade, que é instrumental, ela cria essa grande hierarquia, essa grande dicotomia que é entre seres humanos e os outros naturais. Você pensa, a Lugones deixa claro, essa grande dicotomia que a racionalidade inaugura, a gente pode pensar, não, é entre seres humanos e natureza, mas não é. É entre seres humanos e também outros seres humanos que são considerados seres naturais. Então, a racionalidade da modernidade, diz Lugones, ela vai criar também subclasses humanas, que é o índio, o negro,
como seres naturais, o que autoriza a sua objetificação, a sua instrumentalização, o seu uso como força de trabalho e exploração, que foi o que aconteceu nos nossos países. Bom, nesse sentido, para finalizar, a ideia de mulher, só para falar dessa questão que eu acho que é muito importante, para Lugones, quando a outra dicotomia que é inaugurada pela modernidade entre homem e mulher, quando se faz essa dicotomia, desde a perspectiva da modernidade, a mulher ela é inferior porque ela é emocional e, portanto, natural, mais frágil, mais passiva, mais dócil. Só que essa ideia de dicotomia entre homens e mulheres, a partir dessa noção do natural, que é a primeira das noções, ela vai criar uma outra contradição. Qual é a contradição? Mulher índia. Mulher negra. Não existe. Isso é ausente. Por quê? E aí eu encerro. Porque se mulher, dentro da dicotomia subordinada, passiva, dócil, né, doméstica, ela existe, e a Índia ela é vista como sub-humana, no sentido de que ela não é mulher, no sentido dócil, ela é aquela que pode trabalhar muito, que pode carregar muito, é aquela cuja sexualidade não é nem é masculina nem feminina, ela é intersexo. Sim, tem várias mitologias que se criam. Então, falar de Índia-mulher é contraditório. Aí a Lugones é clara, não existe Índia-mulher, não existe esse binômio. Por fim, por isso que não podemos falar que o feminismo hegemônico possa falar em nome das mulheres, esquecendo a especificidade do que é a mulher dentro de um contexto colonial. Né? Eu paro por aqui. Obrigada. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite à Karina e à Suzana e à Carol Marim, que não está aqui presente hoje, e dizer que, durante esses 2 dias, eu pensei várias mudanças de fala, inclusive porque, quando a gente se encontra num espaço que não é só acadêmico, mas é ativista, eu corro para o ativista, porque eu acho ele muito mais interessante. Mas, de qualquer forma, eu, como me propus aqui a fazer uma homenagem a Maria Lugones, eu vou tentar apresentar o que eu imagino que todos vocês já saibam sobre ela e fazer o que eu considero a maior homenagem que a gente pode fazer a uma pensadora, que é seguir com o pensamento dela adiante. Né? Bom, então, também vou pular a parte da minha apresentação, se der tempo eu falo depois, mas isso não é muito relevante. Bom, Maria Lugones, ela deixa claro que ela tem como fonte do pensamento dela 2 linhas pelas quais ela foi muito influenciada. Um primeiro é a perspectiva decolonial de Aníbal Quirrano, né? E depois o feminismo das mulheres racializadas. Né? De Aníbal Quirrano, então, ela vai tentar reconhecer a noção de raça como um dispositivo de poder, né, do chamado da colonialidade do poder, que vai ser apresentada pelo próprio Quirrano como estando pautada no modelo do pensamento moderno, né, e no processo de colonização e no capitalismo emergente da época, e a decolonização, ou o processo vivido como processo de colonialidade do poder, significa a persistência de uma estrutura de dominação e poder nos dias de hoje, nas sociedades atuais. Né? Então, o trabalho do Quirrano ele vai tentar mostrar que toda a noção de raça ela é uma construção que tem como pano de fundo a necessária justificação de uma hierarquia entre os grupos sociais, que era fundamental para o próprio processo de colonização. E o que Maria Lugones vai fazer é, a partir disso e a partir da escuta das feministas do feminismo racializado,
mostrar que também a noção de sexo e gênero é uma construção que não foi vista como tal por Quijano, mas que precisa justamente ser pensado como mais um dispositivo de poder criado com o mesmo objetivo, justificar as hierarquias existentes. Então, ela vai, a partir de autoras como Allen e Yoye-Ume, vocês me desculpem, eu nunca sei direito como pronunciar, a Yoye-Ume, ela vai tentar mostrar, em primeiro lugar, que há sociedades que não possuem a categoria de sexo e gênero como determinantes de hierarquias, e há também sociedades em que a própria, mesmo que exista a categoria, não existe o patriarcado como a única forma de estruturação social. Isso ela vai pegar a partir da discussão, então, da Yoye-Ume, de comunidades iorubás, e da Allen com comunidades indígenas da América do Norte, né? Então, ela vai pegar vários exemplos mostrando como esses dois elementos eles foram construções históricas. E, a partir dessas construções, então, nós persistimos, inclusive linguisticamente, produzindo essas dicotomias, né? Quer dizer, que não é só entre classe e gênero, mas é também, como classe, mas já foi o ato falho, né? Entre sexo e gênero, mas entre classes sociais, entre raças. E o que eu vou tentar trazer para vocês aqui é uma outra dicotomia que, num certo sentido, não foi abordada por Lugones, isso não é uma falta, evidentemente, cada qual aborda, né, o que tem mais à mão, mas que, para mim, é fundamental, que é a dicotomia especista, né? É a questão especista como mais uma forma de justificar hierarquias. Então, na verdade, o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é que nós precisamos de fazer, de fato, uma decolonialização do saber e produzir perspectivas que não sejam machistas, paternalistas, heteronormativas e especistas. E nós precisamos trabalhar com modelos de moralidade, modelos de justiça que nos proponham um outro horizonte, um horizonte ampliado de quem são aqueles que são contemplados pelo nosso conceito de justiça e pela nossa moralidade, né? E, a partir daí, que eu desenvolvo já há alguns anos o que eu chamo de perspectiva de funcionamento, que é uma perspectiva que tenta separar aquele que é o agente moral daquele que é o concernido moral. Ou seja, existe um grande universo de indivíduos que nós consideramos como objeto de nossa consideração moral, mas esse universo, apenas um núcleo pequeno dele faz parte do que nós chamamos agentes morais. E nós, pelo menos na academia, nós lidamos até hoje com perspectivas de justiça em que há uma junção entre o agente moral e o concernido moral. Ou seja, essas perspectivas só consideram como concernidos morais agentes morais. Ou seja, segundo elas próprias, indivíduos racionais e livres. E isso me parece um contrassenso. E eu acho que nós temos que incidir contra isso, tentando mostrar justamente que nós, agentes morais, reconhecemos como parte da nossa moralidade uma série de indivíduos que não são agentes morais. E aí eu gostaria que nós incluíssemos os seres humanos, os animais não humanos, o meio ambiente e objetos inanimados. E agora, quando eu incluo os objetos inanimados, eu queria trazer para cá a perspectiva do bem viver, né, que é uma perspectiva também do nosso sul global, e é uma forma de perceber o próprio meio ambiente e vários outros sistemas funcionais, que eu caracterizo como sistemas funcionais, como objetos de moralidade. Por quê? Porque eles são parte integrante da nossa própria concepção de boa vida, parte integrante daquilo que nós incorporamos a nós como forma de realizar os nossos funcionamentos plenos e florescer enquanto indivíduos e enquanto sociedade, né? Então, eu convido vocês a se introduzir um pouco mais na perspectiva dos funcionamentos. Eu tenho, inclusive, os textos em espanhol na minha página, né? Vocês podem baixar também gratuitamente. Mas agora, então, para não exceder o meu tempo, eu queria fazer aqui mais duas outras breves ações mais ativistas, né? O governo brasileiro está aproveitando a Copa e o final desse inferno vivido por nós nos últimos 4 anos, eu acrescentaria nos últimos 6, né, talvez, para passar o Estatuto do Nasciturno, né? Então, eu peço a todos os brasileiros presentes e a todos os que quiserem que assinem o manifesto contra o Estatuto do Nasciturno, que impede o aborto, inclusive nos casos já concedidos por lei, né? Bom,
E outra manifestação que eu queria fazer, que é, em parte, também uma homenagem a Lugones, eu considero, né? Muitos de nós já falamos aqui, nós brasileiros, já falamos sobre a questão dos indígenas e tudo mais, e, há alguns anos atrás, eu coordenei um dossiê sobre o assassinato de mulheres lésbicas no Brasil, de 2004 a 2017, e, no ano passado, nós entramos com um novo projeto, e foi uma pesquisa sem nenhum financiamento, né, governamental, nem de outras fontes, né? Mas, assim, depois, o ano passado, nós entramos com um projeto na FAPERJ. Esse projeto foi depois também de recurso, evidentemente, porque nada é fácil quando o tema é o lesbocídio, né? Esse projeto foi aceito e agora ele foi cancelado. Ele foi cancelado com um parecer em que, no primeiro parágrafo, diz que a população indígena já é bastante vulnerável para nós atribuirmos a elas a homossexualidade, né? Então, eu, obviamente, entrei com um recurso bastante agressivo, né, porque me parece que, justamente por isso, nós precisamos, sim, abordar o assassinato de mulheres lésbicas indígenas, porque elas são invisibilizadas enquanto indígenas, são invisibilizadas enquanto mulheres e são invisibilizadas enquanto lésbicas, né? E eu acho que a grande questão aqui é uma luta contra as diversas opressões, e nós precisamos estar juntos, reconhecendo que a fonte de uma opressão é algo que nós temos que lutar contra ela, qualquer que seja o grupo a qual nós pertencemos. Então, não há como ser uma vegana e conceder o racismo e conceder a transhomofobia. Não há como ser uma pessoa que luta contra a transhomofobia e, ao mesmo tempo, não reconhecer o racismo e as diversas outras formas de opressão. Então, com isso, eu encerro e agradeço a todos vocês por estarem aqui presentes nesse momento de resistência. Gracias, queridas compañeras Susana y María Clara. Voy a leer, mientras también doy tiempo a nuestro querido José para el video de Gabriela Veronelli, mientras voy a leer una parte que hace justamente introducción a este libro que ustedes tienen aquí y que forma parte de unas intervenciones que hicimos en memoria de María Lugones allá por 2020 y 2021. Dice así: conocí a María Lugones en el invierno frío de esta ciudad de Buenos Aires en julio de 2013, en ocasión de mi invitación a brindar una conferencia sobre los feminismos de color e interseccionalidad en esta Universidad de San Martín, donde estuvimos ayer, en el marco de las terceras jornadas feministas postcoloniales, que se titularon Reconocer la superficie de nuestras hendiduras, cartografiar el sur de nuestros feminismos. Nos encontramos en un bar muy cerca del Hospital Italiano, donde María llevaba adelante su tratamiento médico. Me habló de su infancia en la casona de Morón con la familia Lugones, de su relación tan compleja con su padre, quien fue decano de la Facultad de Farmacia y Química de la Universidad de Buenos Aires, de los encierros al cual fue sometida por el pater familiar y luego en el centro psiquiátrico en el cual su cuerpo soportó electroshocks y una medicalización que obedecía a las políticas sexuales que emanaban de un autoritarismo que marcó a fuego esas generaciones que despertaban al deseo erótico contradiciendo la heteronormía puesta. Su cuerpo cargaba la memoria de esa historia, de su exilio sexual hacia los Estados Unidos, lugar al que viajó a estudiar filosofía en 1967, cuando yo nací, y la encontró experimentando su primer amor lésbico en medio de la efervescencia del movimiento Black Power. Recuerdo el relato de las violencias, del pater de familia, de la institución, infligidas en su cuerpo doliente, y noté cómo la teorización de los años posteriores a su graduación en filosofía estaba atravesada por esa experimentación tan dolorosa. Ese homenaje amoroso y erótico parte de esa profunda amistad y de la hermandad lordiana de la cual ella se inspiró, de ese sentir pensar juntas y juntes con la ancestra María Lugones por una poética erótica de la relación.
Filósofa lesbofeminista, de color, decolonial, educadora popular, como le gustaba que la llamáramos, se desempeñó como profesora de literatura comparada y estudios de las mujeres, ética, filosofía, política, raza y género en la Universidad de Binghamton, donde dirigió el Centro de Estudios Transdisciplinarios en Filosofía, Interpretación y Cultura, uno de los nodos de la investigación decolonial. María nació en este país, en Las Pampas, en Los Toldos, en Argentina, el 26 de enero de 1944 y llegó a Estados Unidos. A lo largo de su vida sembró tantas semillas por toda América Latina como en Estados Unidos, compartiendo el paradigma situado para pensar la colonialidad de género, concepto central que mentó, y otros tantos que hacen referencia a una ineludible que hace a los feminismos de y descoloniales afro-latinoamericanos. Su linaje se sitúa entre Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, Patricia Kiel, Kimberly Crenshaw, Bell Hooks, Jackie Alexander, Cherry Moraga, Bernie Jensen, Chela Sandoval, Barbara Smith y otras. El 14 de julio de 2020, su inesperada partida en medio de la pandemia de COVID nos dejó en una intemperie intelectual y emocional. Para sentirnos cerca y despedirla desde el amor que nos inspiró, nos reunimos un grupo de amigas y colegas de Argentina, Bolivia y Brasil que habíamos compartido muchos espacios en la Universidad de San Martín, de Avellaneda, en la revista Mu de sus viajes a Buenos Aires, en un tributo en un conversatorio a Claxo que se publicó en el boletín que sale publicado ahora impreso. Al cumplirse ese primer aniversario hicimos otro hermoso homenaje con sus sobrinas Gabriela y Agustina Veronellis, que son también invitadas de nuestro núcleo NUSUR, y también otras queridas como la poeta boliviana Rosara Kim, que fue su pareja, Joss Price, su partner en Binghamton, Alan Palacios y otras hermosas presencias. Este libro invita entonces justamente a traer a María desde el lugar desde el cual su gran compañera en Bolivia, Rosario Akim, ha dejado un poema hermosísimo que nos gustaría leer, solamente el final, que dice así: estamos aquí para homenajear esa vida tan grande y tan afectante para todas y todos, tan transformadora, porque creo que ella nos ha transformado de muchas maneras a quienes estamos hoy acá. Creo que no todas las vidas tienen esa capacidad de transformar a las demás. Yo creo que ella lo logró y todo lo demás es tarea nuestra. Gracias, María. El video de Gabriela no. Bueno, no podemos compartir luego entonces al final del Congreso. Queda para el video de Gabriela Veronelli entonces para el cierre del Congreso, y entonces dejamos estos minutos que tenemos, 10 minutitos para conversar, ¿sí?, sobre el panel. ¿Preguntas, comentarios, Rafaela? Muy bien, muchas gracias, Rafaela. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, un comentario? Sí, Raiz. De Callejera y María Lugones. La figura de Callejera y María Lugones. Susana, ¿y en el mismo orden?
Bom, essa polêmica com a Rita, eu tendo para Lugones. Eu sou mais Lugones. Assim, eu gostaria de corrigir o nome do autor, que é importante a gente ler, é Rudolfo Kusch, El Pensamento Indígena e Popular em América. A Segato, junto também com Paredes, defende um patriarcado de baixa intensidade. Lugones discorda, no sentido de que usa Oyerume e Oyevume, mas a Oyevume é uma tradição iorubá, da tradição iorubá. Eu acho que a gente teria que ler o Rudolfo Kusch para entender que as sociedades sul-americanas da América elas eram igualitárias. Se vocês tiverem interesse, eu aconselho também ler um antropólogo francês chamado Pierre Clastres, porque nos livros dele ele mostra as sociedades ameríndias eram bastante igualitárias. E toda a discussão do heterossexualismo, a impositividade do binarismo e da dicotomia do gênero, isso é totalmente descartado na perspectiva das sociedades sul-americanas, que eram sociedades contra o Estado, diz o Pierre Clastres. É uma discussão muito interessante. Eu acho que Paredes, que usa a tradição aimara e vem de uma tradição inca, que havia um império, talvez ali houvesse realmente relações hierárquicas de baixa intensidade. Mas no continente sul-americano, na parte, pelo menos, brasileira e do norte americana, é muito provável que as sociedades eram não divididas internamente, sem a noção de hierarquia. Eram sociedades com chefes sem poder. Eu concordo. É a minha posição, mas adoro a Rita, adoro o seu trabalho. Ela é uma antropóloga, faz muita etnografia. E, enfim, quem é Lugones, uma filósofa, enfim, tem toda essa polêmica. Sobre a calejeira, é um conceito que ela desenvolve no Peregrinagens, né, da ideia de que nós estamos sempre não só na academia, mas também na rua, né? Nesse debate que não pode ficar restrito aos nossos âmbitos acadêmicos protegidos. Eu acho que quem pode falar muito bem disso é a Karina, que viu ela dando aula magistralmente, ela em ação. Eu não tive esse prazer de conhecê-la pessoalmente. Eu não gostaria de entrar nesse debate, não, porque eu tenho uma posição meio forte. A primeira vez que eu vi a Rita falar sobre isso, eu achei muito desrespeitosa a fala dela com relação a Oyevume, e eu adoro a Oyevume. Acho o trabalho dela muito sério e fantástico para ser desclassificado daquela maneira. Mas eu acho que o que importa aqui para a gente, talvez porque eu não seja antropóloga, evidentemente, né? Mas é menos se há sociedades que já tinham desde o início essas hierarquias ou não, e mais se isso é um fato natural. E eu acho que isso não é um fato natural, e isso a gente não pode discordar, né? Quer dizer, e aí, nesse sentido, é claro que esse fato pode ser lido nessas sociedades como o momento em que o sexo, a distinção sexo-gênero, ela é introduzida, ela deve ter sido introduzida, e porque, consequentemente, a gente vê que isso ocorreu nessa sociedade como uma forma de estabelecer e justificar as hierarquias existentes. Eu acho que isso é uma leitura que, mesmo que algumas sociedades de fato já tivessem, desde o momento em que elas são descritas enquanto sociedade, essas hierarquias, isso não invalida o fato de que outras sociedades não eram dessa forma, e aí eu acredito plenamente, não só na Oyevume, como a Alan também, né? Quer dizer, que tenta mostrar isso. E eu acho que a gente não está muito longe disso quando a gente percebe que, claramente, em muitas sociedades no sul global, o matriarcado é, na realidade, algo que precisa ser abafado pelas políticas públicas e tudo mais, porque é algo muito próprio das nossas sociedades, até porque, muitas vezes, é a mulher que é detentora da sustentação e tudo das sociedades, né?
Agora, assim, com relação à outra questão, eu acho que, cada vez mais, para mim, só faz sentido ser acadêmica porque sou ativista. E o melhor que eu faço, infelizmente, é teoria. Mas eu adoraria fazer melhor outra coisa. Porque eu acho que a arte, por exemplo, é uma forma muito mais intensa e muito mais rápida da gente atingir as pessoas e levar o que a gente está buscando. Muchas gracias por los comentarios y también los grandes aportes de las compañeras. Me interesa mucho lo que ella propone como metodología de calle, ¿no? O sea, callejera en términos también de una metodología relacional, ¿no? Y de ir a tientas de la oscuridad. Acá encontré una cita muy hermosa del libro de peregrinajes que dice lo siguiente: la práctica de tantear hasta encontrar sentidos hacia los límites de lo posible. Ahuecamos las manos en torno de nuestros oídos para escuchar mejor, para escuchar el sentido que pasa por los acercamientos y aperturas de nuestra praxis. Me pareció que era una cita muy hermosa y que tiene que ver también con ir a tientas en la oscuridad. Eso es también el sentido de callejear, ¿no? Del sentido metodológico de la callejera, ¿no? Y respecto a la discusión entre Segato y Lugones, una discusión de larga data que tiene, como dijo también Susana, origen en el gran libro de Jaume Oyeronqui, que introdujo aquí la gran profesora Claudia Miranda. Claudia, querida, tú más que nadie conoces a Oshebumi, la invención de la mujer, ¿no? Y allí la discusión, ¿por qué no te acercas y la cuentas? ¿No? Ah, bueno. Muy bien, entonces, ¿algún aporte más o preguntas? Si no, daríamos, ¿sí? Por cerrar el panel. ¿Las compañeras quieren decir algo más? ¿Sí? ¿No? Agradecerles, hermosa, la solidaridad también con Cristina. Gracias de corazón. Si nos permiten, vamos a compartirla en las redes también. Y invitarles, hacemos un breve 10 minutos y a la 1 en punto viene la documentalista. No se pierdan La Rebelión de las Flores, que habla de las resistencias de las compañeras mapuches e indígenas en nuestro país. Y viene María Laura Vázquez, la documentalista, con una hermana indígena a cerrar también ese documental. Así que iniciamos a la 1 aquí mismo y les invitamos a estar aquí. Gracias. Gracias por todo.